A gente vai conversar por Skype com a Sandra Franco, que é advogada, especialista em saúde pública e vai falar um pouquinho melhor sobre essa lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sandra, boa tarde. Quem pode usar esse recurso da telemedicina? Ele é acessível para todo mundo? Tem alguma restrição? Explica para a gente melhor como que vai funcionar na prática. Boa tarde a vocês, boa tarde aos telespectadores. Sobre essa lei, ela veio em um excelente momento, não é, em que é recomendado justamente o isolamento físico e o isolamento social. Então, essa questão de para quem é possível usar a telemedicina, falando especificamente da teleconsulta, é um critério médico, eu entendo. Há muitos casos que, para orientações em especial de pacientes que têm doenças crônicas, a teleconsulta ela é possível de ser aplicada, né? E em outras doenças em que não seja necessário o exame físico. Então, ao médico, de acordo com a especialidade dele, vai ser feita essa seleção. Num primeiro momento, o importante é que o paciente entre em contato com o consultório do médico, veja se ele está fazendo esse teleatendimento, veja quais são as condições para que essa consulta ocorra. Ele vai falar, obviamente, quais são os sinais e sintomas e o médico vai dizer se é possível fazer atendimento à distância. Então, a princípio, todos podem. Somente o médico é que vai poder dizer, inclusive se ele vai converter uma consulta que é à distância para uma consulta presencial, porque ele pode entender que é necessário sim fazer o exame físico. Agora, Sandra, o que muda? Porque quando a gente precisa ir ao médico, fora desse projeto de lei, a gente marca a consulta, vai lá no consultório ou no hospital e, se for o caso, você pega um atestado e também uma prescrição de medicamento. Como que funciona com a telemedicina? O que muda? Então, de acordo com a portaria 467, a portaria 467 foi uma portaria que foi publicada antes da lei e ela trouxe a regulamentação necessária, tanto para emissão de prescrições quanto para emissão de atestados. Então, o médico, para ele prescrever à distância, o que é preconizado pela portaria é que ele tenha um certificado digital. Esse certificado digital tem uma chave pública, né, que é o ICP Brasil, e isso traz para o paciente, para o médico, uma certeza de que aquele documento ele teve uma origem, de que ele é íntegro e de que ele tem um destinatário. Claro que há casos de uma prescrição simples, que o médico pode, inclusive, passar essa prescrição por e-mail, né? Eu não recomendo o WhatsApp, porque o WhatsApp não é uma ferramenta que foi criada para ser feita consulta através dela. É uma ferramenta de comunicação e não necessariamente, né, seria a melhor ferramenta para que fosse feita a teleconsulta. Mas através de um e-mail, uma prescrição para um medicamento que não exija a retenção da receita, é possível até fazer em PDF e enviar aí por e-mail para o paciente. O preconizado é que seja com um certificado digital. E hoje não tem sido difícil para o médico fazer isso, porque existem até plataformas que são gratuitas que o profissional pode utilizar para fazer essa prescrição, tanto a prescrição quanto a emissão de atestados. Doutora Sandra, e muda alguma coisa em relação ao plano de saúde? O plano de saúde, ele cobra a telemedicina, uma consulta, né, virtual ou não? Como que fica nessa situação? Então, essa portaria, então quando eu falar de portaria 467, assim, a portaria 467 trouxe antes as diretrizes para que fosse realizada a teleconsulta e a lei, né, trouxe um arcabouço jurídico mais amplo, né, é como se fosse um avalizador daquela portaria. Quando foi publicada a portaria 467, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, disse que aquela teleconsulta ela deveria ser vista do ponto de vista do pagamento e da cobertura como uma consulta normal. Qual é o problema em relação a essa teleconsulta? Quando o paciente vai até o médico, ele normalmente leva a carteirinha dele, né? Ou alguns até têm token. Existem procedimentos que são utilizados para dar a certeza para o plano de saúde de que aquela consulta aconteceu. Então, é a forma de tornar presente o paciente. Às vezes ele assina uma lista, enfim.
O que as operadoras estão fazendo nesse momento é criando outras formas de presentificar o paciente. Então, como é que o médico prova que aquele paciente foi atendido? Isso tem que ser feito através de tecnologia e as tecnologias estão aí para serem implementadas, mas cada operadora está criando o seu método. Por exemplo, algumas já usavam token, estão utilizando token. Outras mandam um código para que o paciente entregue para o médico e o médico, por sua vez, recebe um código da operadora. Então, aquelas operadoras que ainda não se adaptaram, elas estão atrasadas, porque essas consultas elas precisam ser pagas como qualquer outra consulta que o paciente faça presencialmente. Agora, Sandra, mais uma questão. A gente fala, né, se você já tem contato com o seu médico, ele agora com essa lei, ele pode fazer o atendimento online, dentro de tudo isso que você já explicou pra gente. Agora, existem também aplicativos, sites que estão falando da telemedicina. Como que a gente pode ter garantia de que nós estamos num ambiente seguro, que de fato é um médico que está do outro lado fazendo esse atendimento? É uma questão delicada, mas eu conheço vários desenvolvedores de plataformas e normalmente a plataforma exige que o médico comprove a inscrição dele no conselho, então existe essa positivação da identidade do médico, né? Então ele está obrigado a fornecer cópia de documentos dele e essa inscrição no conselho, ela tem de ser checada pelas plataformas, é uma responsabilidade das plataformas, né? Então, eu espero que não ocorra fraudes, mas claro que é possível ocorrer, mas a responsabilidade, ela, num primeiro momento, será daquele que possibilitou ao não médico, né, fazer uma consulta. Então, a obrigação das plataformas é dar essa segurança para os usuários. Doutora Sandra, a gente já quer agradecer a participação da senhora aqui na Central da Esperança, esclarecendo tantas dúvidas em relação a essa nova lei que foi sancionada. Muito obrigada pela gentileza, viu? Não, eu é que agradeço, né, por vocês abrirem espaço para falar de um tema tão importante, porque é um tema de saúde pública também, que possibilita aos pacientes não se dirigirem às unidades de saúde. Então, a minha recomendação é que o paciente sempre busque antes aquele médico que ele já conhece. E, num segundo momento, se necessário, aqueles médicos que estão sendo disponibilizados, né, por algumas operadoras e outros serviços. E não busquem primeiro um serviço de saúde, salvo, óbvio, né, se houver uma situação ali de urgência ou emergência. Tá ótimo, muito obrigada, viu, doutora Sandra?